Muitas histórias de fantasmas se passam em cabanas na floresta, florestas assustadoras ou mansões assombradas. Mansões assombradas servem como o local perfeito para fantasmas. Muitas vezes elas são antigas, com muitos residentes passando por elas ao longo dos séculos, e houve tempo suficiente para que tragédias ocorressem. As 3 mansões a seguir não são exceção. 3. Castelo Hadley. O Canadá não é exatamente conhecido por seus castelos, mas há um na ilha de Vancouver, em Victoria, British Columbia, que parece ter atraído atenção e fantasmas. O Castelo Hadley foi construído em 1908 por James Dunmer. Dunmer, nascido em uma família legal, era um homem privilegiado. Não apenas isso, mas Dunsmuir já foi o vice-governador e primeiro-ministro da Colômbia Britânica. Dunsmuir então usou sua fortuna para erguer uma mansão glamourosa e imensa. Inicialmente era para ser uma fazenda com um terreno de caça, mas com a expertise do arquiteto Samuel McClure, transformou-se em um castelo de 40 quartos com uma torre de 83 pés. Por fim, o castelo seria o lar de James Dunmer em sua aposentadoria. Muitos acreditam que quem pode pagar por casas luxuosas viveu vidas igualmente abençoadas. Mas este não foi o caso de James Dunmer. Dunsmuir vivenciou uma tragédia pessoal que ficaria com ele e o castelo para sempre. A história começa em 1876, antes da construção da mansão, quando Laura Searles se casou com Dunsmuir. O casal teve 10 filhos. Eram 8 meninas e 2 meninos. O mais novo era Jim, também chamado de menino. Quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, Jim queria participar e decidiu se alistar. Jim, de 21 anos, estava em um navio para a Europa em 1915, o Royal Mail Ship Lusitania, que foi torpedeado por um submarino alemão. 1.193 das 1.960 pessoas a bordo foram mortas. O corpo de Jim nunca foi recuperado. A morte do filho mais novo foi incrivelmente difícil para James Dunmer e Laura Dunmer, que frequentemente tocava música em seu estudo. Relata-se que ele costumava tocar repetidamente o disco Onde está meu menino errante esta noite. Um dia, sua esposa quebrou o disco porque não conseguia mais ouvir a música. James Dunmer morreu em 1920, logo após seu filho mais novo ser morto. Muitos disseram que ele morreu de desgosto. Os Dunsmuirs possuíam o castelo até o final dos anos 1930. A propriedade passou por muitos donos e usos diferentes. Foi um centro de treinamento da Marinha após a partida dos Dunsmuirs. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como um potencial refúgio para a família real britânica caso a Alemanha vencesse o conflito. O castelo foi renomeado em 1947 para o Colégio de Serviços Conjuntos da Marinha Real Canadense, Força Aérea Real Canadense, e depois alterado para o Colégio de Serviços Canadenses Royal Roads. Em 1967, foi renomeado para o Colégio Militar Royal Roads. O colégio fechou em 1994 e desde então é chamado de Universidade Royal Rose. Com uma história tão longa e tantas pessoas e estabelecimentos diferentes assumindo o castelo, supomos que não é surpresa que alguém esteja assombrando-o. Pessoas relataram ouvir passos e sons de portas abrindo e fechando. Relataram ouvir música vindo do escritório, onde James tocava seu disco enquanto lamentava seu filho. O fantasma de James Dunmer ainda poderia estar presente, lamentando a perda de um filho que nunca voltou para casa e cujo corpo jamais foi recuperado. É possível que ele espere para sempre pelo retorno de seu corpo? Parece que não apenas James Dunmer assombra os corredores de sua antiga mansão, mas Laura também tem sua própria missão lá. Quando o castelo virou uma academia militar, cadetes relataram ver o fantasma vagando pelos corredores e olhando nos dormitórios. Parece que ela também estava procurando por Boy ou Jim. Laura não só vagava pelos corredores e procurava nos dormitórios, como também interagia de alguma maneira com as pessoas. Segundo os cadetes, quando Laura não conseguia ver seus rostos na cama, ela puxava os lençóis procurando por Jim.
Além dos fantasmas dos pais que perderam o filho jovem tragicamente e permaneceram no castelo, havia também o espírito de uma babá que seguiu alguém até em casa. Um visitante do castelo Hadley lembra que, após voltar para casa, ouviu o choro de bebê à noite. Pensando que era o próprio bebê, os pais entraram no quarto da criança apenas para encontrá-la dormindo pacificamente. O choro continuou durante a noite sem resposta para quem poderia ser. No trabalho, o visitante recorda caixas e equipamentos caindo de prateleiras altas. Um pouco assustados com esses acontecimentos, eles procuraram a opinião profissional de um psíquico. O psíquico disse que o espírito que os seguiu para casa era a babá que trabalhava no castelo Hadley. Essa babá também morreu lá. Não sabemos se é a mesma pessoa, mas houve um relato de uma empregada que pulou do terceiro andar da mansão e morreu. Ela havia sido abandonada por alguém que amava. Não temos certeza do que o visitante teve que fazer para se livrar do fantasma que anunciou sua presença. De qualquer forma, o castelo Hadley é uma casa que presenciou tragédia, e essa tragédia permanece viva lá, mesmo depois que as pessoas já se foram há muito tempo. Felizmente, ninguém mora lá agora. Ninguém gosta de ter seus lençóis removidos durante o sono. Número 2. Rotherham Hall. Para nossa próxima mansão, fomos de British Columbia, Canadá, para Norfolk, Inglaterra. Um fotógrafo da vida no campo capturou uma rara prova fotográfica de uma história de fantasma em setembro de 1936. A imagem do fantasma capturada pelo fotógrafo era da Lady Dorothy Walpole, ou a Dama Marrom de Henham, como ela é conhecida. Ela viveu lá no século XVIII, e como muitos fantasmas, ela tem uma trágica história inacabada que a fez continuar a vagar pelos corredores de sua casa mesmo após sua morte. Raynham Hall foi construída no 1600. Famosa pela arquitetura intrincada e vasta coleção de arte. O arquiteto paladin William Kent expandiu a casa mais tarde. Neste período, o dono da mansão era Charles, o segundo visconde Townshend. Lady Dorothy Walpole, irmã de Robert Walpole, o primeiro-ministro da Inglaterra, entrou em cena ao se casar com o segundo visconde Townshend, em 1713. Contudo, o matrimônio foi infeliz. Havia muitos rumores de que Lady Dorothy era infiel ao segundo visconde e que ele também estava insatisfeito com seus gastos extravagantes. Ele supostamente ficou tão enfurecido com a traição dela que a trancou em Raynham Hall em 1725. Não só isso, mas ele disse às pessoas que ela estava morta e até fez um funeral falso. Podemos só imaginar o quão miserável era a vida dela, presa em um casamento infeliz, o mundo pensando que estava morta, incapaz de estar com quem amava e presa neste salão sem ninguém para conversar. Ela viveu por cerca de 1 ano assim, antes de supostamente falecer em 1726 de varíola. Contudo, há muitas dúvidas sobre sua morte. Muitos creem que ela ainda vaga pelos corredores de Raynham Hall. Houve várias aparições notáveis. Uma festa de Natal em 1835, por Mad Loftus. Ele afirma ter visto ela em um vestido marrom no corredor. Outra pessoa confirmou a visão, relatando que viu um fantasma virar e encará-los. Quando ela virou, ela não tinha olhos. No lugar dos olhos havia círculos vazados. Em 1836, um amigo do famoso autor Charles Dickens, capitão Frederick Marriott, visitou Raynham Hall. Ele foi especificamente para refutar as alegações de que a Lady Dorothy assombrava Raynham Hall. No entanto, em vez de conseguir confirmar sua teoria de que fantasmas não existem, ele encontrou o fantasma. Não só isso, mas ele também tentou atirar nela. Uma bala passou direto por ela, afinal ela era um fantasma. Outra aparição famosa foi do filho de Gladys Sutter, alguém que discutiremos em breve, em 1926. Ele afirma tê-la visto no corredor, sem perceber exatamente quem ela era. Ele então viu um retrato dela e percebeu que o fantasma no corredor era a mesma mulher no retrato, Leah Dorothy. Em 1899, John Townsend, sexto Marquês de Townshend, herdou Raynham Hall. A propriedade, ainda que opressiva, passava por dificuldades.
Enquanto John Marquês Townsend teve a sorte de herdar a propriedade, teve o azar de descobrir que a propriedade estava falida. Ele tinha algumas ações a tomar, nomeadamente vender a extensa e impressionante coleção de arte e casar-se com uma mulher rica. A sortuda pilha de dinheiro, ou mulher tecelã, era Gladys Southard. Como mencionado antes, o filho dela viu o fantasma da Lady Dorothy. Townsend e Southard se casaram em 1905, mas infelizmente o casamento não durou muito, pois o sexto marquês morreu em 1921. Isso deixou Southard para restaurar a antiga glória de Raynham Hall. Ela fez isso escrevendo um livro chamado True Ghost Stories, que foi publicado em 1936. Ela usou as histórias das aparições da Lady Dorothy como a primeira de 23 histórias na coleção. O livro chamou a atenção para a mansão, sua arquitetura e sua história, enquanto usava as histórias de fantasmas como uma forma de elemento de marketing para gerar interesse. E deu certo, pois o interesse na mansão aumentou após a publicação. Mas todos sabemos se era o que Lady Dorothy teria desejado. Acreditamos que ela honestamente só quer partir. Número 1. Casa Leppy. A última casa em nossa lista é um lembrete de que enquanto tudo pode parecer perfeito por fora, nem sempre é o caso do que está acontecendo por dentro. A história da Casa Leppy começa em Schweg, Alemanha. Johann M. Lapp deixou a Alemanha para os Estados Unidos nos anos de 1830. Ele chegou em St. Louis, Missouri, sua nova cidade-lar. Ao chegar, Johann Adam abriu uma mercearia onde vendia sua cerveja caseira. A cerveja dele se tornou tão popular que ele construiu uma cervejaria em 1840. A cervejaria, Companhia de Cervejaria Western de Lamp, experimentou sua própria popularidade, tornando-se um negócio bem-sucedido e lucrativo. Vale notar que a proibição só se torna lei em 1919, mas isso será importante mais adiante. Johann A. Lamp faleceu em 25 de agosto de 1862. William, seu filho, herdou a cervejaria. Em 1864, ele expandiu a cervejaria. Ela atingiu o tamanho de 5 quarteirões. Logo depois, William comprou a casa na Rua 13 Sul, número 3322. Era uma enorme mansão vitoriana com 33 quartos. Estava completa com um porão e um sótão. William e sua esposa Julia se mudaram. Eles e seus 6 filhos moravam na mansão. A mansão, localizada perto da cervejaria, servia tanto como residência quanto espaço de escritório para William. A mansão era tão próxima da cervejaria que um túnel foi construído ligando-a ao porão da residência. Existia também uma caverna usada originalmente para a refrigeração da cervejaria. No entanto, após avanços tecnológicos na refrigeração, a caverna foi reformada para fazer um auditório, uma piscina e uma pista de boliche, entre outros luxos. William desfrutava de grande sucesso, e mesmo com a proibição distante, a família Lamb conseguia viver um estilo de vida luxuoso e perfeito. Isso até 1901. Tragicamente, Frederick Lamb, filho e favorito de William, morreu aos 28 anos. Ele tinha problemas cardíacos. William levou a morte de seu filho muito a sério. Frederick era o favorito e a esperança de seu pai para assumir os negócios no futuro. Logo ficou claro para todos que William tinha dificuldade em se reconciliar com o fato de que seu filho estava morto, e ele começou a se retirar da vida pública. Para agravar o sofrimento de William, seu amigo, Frederick Pabst, faleceu no 1º de janeiro de 1904. Isso pareceu ser demais para William suportar, e no dia 13 de fevereiro de 1904, ele cometeu suicídio, atirando na própria cabeça. Lamentamos dizer que as tragédias desta família não terminariam ali. William Lamp Jr., que também era chamado de Billy, e a quem continuaremos a nos referir como Billy, para não confundi-lo com William Lamp Sr., assumiu o negócio. Billy casou-se com Lillian em 1899. Juntos eles tiveram um filho, William J. Lamp III. Não achamos um apelido para ele, então ficou William J. Lillian J.
nasceu em 26 de setembro de 1900. Dizer que Billy e Lillian desfrutaram dos frutos do trabalho do pai e do avô de Billy é um eufemismo. Eles esbanjavam dinheiro e participavam ativamente da vida social de St. Louis. Lillian era conhecida como a Dama de Lavanda por amar e usar muito essa cor. No entanto, muito como o tema desta família, tudo que parecia perfeito para o público não era perfeito em privado. O casamento de Billy e Lillian estava em crise. Inicialmente, Billy via Lillian como uma esposa troféu, mas com o tempo, ele começou a participar de atividades que a excluíam, na melhor das hipóteses, e eram infiéis a ela na pior das hipóteses. Ele iniciou festas nas cavernas envolvendo álcool e profissionais do sexo. Para manter Lillian ocupada, ele lhe dava $1.000 diários para gastar, sendo obrigatório usá-los completamente. Em 2023, isso teria sido mais de $30.000 por dia. Em retrospectiva, essa não foi uma boa decisão financeira, porque afinal a proibição estava chegando. Billy e Lillian se divorciaram em 1908. Embora as atividades ilícitas de Billy fossem culpadas, parece que a gota d'água foi quando Billy teve um filho com outra mulher. O julgamento do divórcio foi um escândalo que interessou a comunidade. Agora, não há registro da existência do menino, e parentes vivos dizem que não há verdade na especulação de que uma criança tenha nascido. No entanto, o rumor era de que este jovem com síndrome de Down existia e foi cruelmente deixado para viver no sótão por toda a vida. Para piorar as coisas, se isso parecesse possível, ele foi referido na pesquisa como tendo o apelido de Menino Cara de Macaco. A sorte de Billy não melhorou muito depois do seu divórcio. Em 1906, o negócio começou a sofrer quando 9 cervejarias se uniram para formar a empresa de cervejarias independentes. E sua mãe faleceu de câncer. Billy, que não tinha o tino comercial de seu pai e avô, decidiu que era a hora de reformar a mansão. Isso foi em 1911, 8 anos antes da proibição. Embora ele estivesse cuidando da mansão, adicionando escritórios para a cervejaria, ele deu menos atenção ao equipamento e tecnologia na fábrica de cerveja. Ele construiu uma casa de campo e se casou novamente em 1915 com Ellie Lindbergh. Sim, 4 anos antes da proibição. Agora é o momento de falar sobre a lei seca. Em 1919, a proibição foi promulgada nos Estados Unidos da América. Isso tornou a venda e produção de álcool ilegais. Más notícias para donos de cervejarias. Muitos funcionários descobriram que estavam desempregados ao chegarem ao trabalho e encontrarem as portas e portões trancados. Um ano após a proibição e o fechamento da cervejaria, outro membro da família Lamp cometeu suicídio. Em 20 de março de 1920, à direita, a irmã de William suicidou-se com uma arma. Ela sofreu em um casamento ruim e se divorciou em 1918. Apesar de parecer que o relacionamento estava se recuperando após a reconciliação com seu marido separado, em 1920, ela tirou a própria vida apenas um mês depois. Sua morte, no entanto, não ocorreu na Casa Lamp. Como dissemos, nem tudo é como parece. Infelizmente, pouco após a morte de Elsa, outro membro da família Lamp também cometeu suicídio. Desta vez, foi o próprio Billy. Ele ficou deprimido por perder o negócio e se afastou da vida pública. Ele se suicidou em 29 de dezembro de 1922, 2 anos após sua irmã. Ele tirou a própria vida no mesmo prédio que seu pai, dentro da Casa Lamp. William J. Lamp, terceiro filho de William, faleceu aos 42 anos. Ele morreu de um ataque cardíaco. A família Lamp parece ter sido perseguida pela tragédia. Charles, um dos irmãos remanescentes da família Lamp, mudou-se para a mansão Lamp em 1929. Ele se mudou com algumas pessoas e supostamente viveu com o filho ilegítimo de Billy. O filho ilegítimo, novamente, que não tem registros e, portanto, sem nome, supostamente faleceu em seus 30 anos. O único identificador de sua vida é uma pedra plana em seu túmulo que simplesmente diz Lamp. E lamentamos dizer que a tragédia não parou por aí.
Charles, o irmão que assumiu a mansão, cometeu suicídio e foi encontrado no dia 10 de maio de 1949 no segundo andar da mansão. Ele atirou em seu cachorro antes de virar a arma contra si mesmo. Dos 6 filhos de William Sr., um morreu tragicamente aos 28 anos, 3 tiraram a própria vida e 2 morreram de causas naturais. Esses 2 foram Louis Lapp em 1931 e Edwin Lapp em 1970. Antes de morrer, Edward pediu que queimassem as pinturas, documentos e artefatos da família. Então a família Lapp viu tanto sucesso a partir das humildes origens de um imigrante alemão. Com esse sucesso, eles viram muitos familiares morrerem prematuramente. Não é de se admirar que a casa dos Lapp seja assombrada. A mansão se tornou uma pensão em 1949. Parece ser aqui que os avistamentos fantasmagóricos começaram. As pessoas relataram sons de batidas e passos. Apesar da má manutenção da mansão, os proprietários tiveram dificuldade em encontrar hóspedes, pois os rumores das assombrações se espalharam. A mansão caiu em desuso até 1975, quando Dick Pointer comprou e renovou a propriedade e a transformou em um restaurante em Nîmes. Mas parece que o fantasma não gostou das mudanças. Muitos trabalhadores pediram demissão porque ouviram sons, viram fantasmas, itens desapareceram e as pessoas sentiam como se estivessem sendo observadas. Não só isso, mas o piano tocava sozinho, os copos no bar voavam, as luzes ligavam e desligavam, e a cômoda abria e fechava. Uma vez, uma vela se acendeu sozinha. Acredita-se que o fantasma do filho ilegítimo de Billy assombra o sótão. Pessoas olhando da rua relatam ver um rosto olhando pela janela. Alguém disse que viu um fantasma de um menino pedindo para alguém brincar. Além disso, as pessoas deixavam brinquedos no sótão e os encontravam em locais diferentes ao retornar. Parece que o mulherengo Billy também tinha assuntos inacabados na mansão. Mulheres que usavam o banheiro, que antes era a área pessoal de Billy, disseram que viram um homem espiar para dentro dos boxes. Aqueles que ficaram no quarto do William Lamp Sr. relataram ouvir alguém correr escada acima e chutar a porta. Parece que Billy subiu as escadas e tentou chutar a porta depois que seu pai tirou a própria vida. Por fora, a casa Lamp era um símbolo de sucesso, prosperidade e trabalho duro. A imagem perfeita da família para o mundo exterior era uma fachada que escondia uma história familiar trágica e desoladora. Os fantasmas da casa Lamp parecem continuar vagando, talvez buscando seus próprios finais felizes. Quem sabe se eles algum dia os encontrarão? Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Haverá um novo vídeo sobre o paranormal semanalmente. Se você descobriu este canal agora, confira também nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes estranhos, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com, Criminally Listed. Temos também um podcast sobre casos não resolvidos que foram solucionados, intitulado Criminally Listed Presence into the Killing. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. Por hoje é isso. Obrigado por assistir.